Quinto livro, Salmo de 107 a 150. Deus salva de todas as aflições. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nota de rodapé 1. Israel havia experimentado uma vez mais as poderosas e generosas misericórdias do Senhor em seu retorno do humilhante exílio da Babilônia. Versículo 3, Jeremias 33:11. Aqui, um levita responsável por reunir o povo para celebrar o amor leal e inesgotável de Deus, especialmente para com todos aqueles que reconhecem seu poder e clamam por sua intervenção. Ministra à congregação um salmo de adoração como parte do grande recital sobre as divinas maravilhas em favor da humanidade. Salmo 104 ao Salmo 107. Que o digam os redimidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Nota de rodapé 2. Continuação da nota de rodapé 1. Especialmente para todos aqueles que reconhecem seu poder e clamam por sua intervenção. Ministra à congregação um salmo de adoração, como parte do grande recital sobre as divinas maravilhas em favor da humanidade. Salmo 104 a Salmo 107, nota de rodapé 2. O salmista refere-se também aos dispersos e cativos em outras terras. Assíria, 2 Reis 17:6, e Babilônia, 2 Reis 24, versículo 14, versículo 16, 2 Reis 25, versículo 11, versículo 26. Jeremias 52, versículo 28 ao versículo 30, Neemias 1, versículo 8, Esther 8, versículo 5 ao 13, Isaías 11, versículo 12, Isaías 43, versículo 5, versículo 6, Ezequiel 11, versículo 17, Ezequiel 20, versículo 34. Este versículo pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos. Perdoa meu hebraico aí. Ume aratsote kibetsan mimizra umimarav miti safon umiyan. Eita, que hebraico maravilhoso. Vamos lá. Alguns andavam errantes pelo deserto por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Nota de rodapé 3. O original hebraico apresenta aqui um verbo impessoal, andavam ou andaram, que se refere a todos os viajantes perdidos no deserto, que apelam ao Senhor e encontram socorro e alívio para suas angústias. Israel já havia experimentado as agruras do deserto em sua peregrinação a Canaã. Além disso, fazia fronteira a leste com o grande deserto da Arábia, pelo qual caravanas de mercadores viajavam, e a oeste com o mar Mediterrâneo, versículo 23 ao 32. A história de Israel é uma grande metáfora da própria história da rebelião de toda a humanidade contra seu Criador, mas ao mesmo tempo a saga do livramento divino e a atenção ao apelo humano por salvação, paz e felicidade. Salmo 105, versículo 106. Passavam fome e sede, que a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto, para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres, em favor dos filhos dos homens, pois Ele dessedentou a alma sequiosa. E cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro. Nota de rodapé 4. Criminosos condenados à prisão perpétua e à morte não são apenas malfeitores que atentam contra as leis civis, senão igualmente todos aqueles que ofendem a palavra de Deus. Romanos 13, do versículo 1 ao 7. Porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso, Ele os humilhou por meio de trabalhos pesados. Sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então,
na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos. Porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Todo alimento lhes provocava náuseas, e já tocavam os portais da morte. Nota de rodapé 5. Aqui se trata de um doente. Enfermidade tem a ver com certa aflição provocada por uma vida estulta e descontrolada, sem o temor do Senhor. Versículo 17. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Nota de rodapé 6. A ordem de Deus, sua palavra, aqui é personificada como agente do seu propósito. Salmo 147, versículo 15, versículo 18. Salmo 23, versículo 6. É o Logos divino, quem traz perdão, consolo e restauração ao coração humilde e arrependido. João 1, do versículo 1 ao 12. O supremo juiz do universo, abroga, expressão jurídica em latim relativa à determinação expressa de cessar a exigência do cumprimento cabal de uma determinada lei, a condenação do pecador à morte eterna. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e, com cânticos jubilosos, proclamem suas obras. Nota de rodapé 7. A atitude de cultivar um coração grato a Deus e render-lhe louvores por sua paciência e inúmeros atos de bondade é, de fato, um sacrifício do eu, normalmente altivo e egoísta. Salmo 51, 17. Segue-se ao louvor sincero um testemunho autêntico e poderoso. Atos 3, versículo 8. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, esses viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Nota de rodapé 8. O povo de Israel sempre viu no mar uma metáfora das profundezas tenebrosas. A mitologia hebraica é recheada de histórias de monstros marinhos e episódios horríveis passados ou provocados pelos oceanos. As escrituras também registram muitas provações enfrentadas em meio às águas bravias dos mares. Jonas 1, capítulo 1 e capítulo 2, Atos 27, versículo 9 ao 44. Contudo, o Senhor, cuja voz domina os oceanos e as tempestades, Salmo 29, concede a mesma autoridade à pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Marcos 5, do versículo 35 ao 41. Subiam até o céu, desciam aos abismos. No meio dessas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio, e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se, porque elas amainaram, e ele os conduziu ao porto ansiado. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Nota de rodapé 9. O salmista nos oferece uma descrição geral da soberania de Deus em guiar a raça humana, versículo 33 ao 41, e faz um alerta sobre o castigo reservado aos idólatras. Isaías 42, do versículo 15 ao 17, Gênesis 19, do versículo 23 ao 29. No entanto, os remidos serão presenteados com a honra do galardão do Senhor. Isaías 35, versículo 6, versículo 7. Isaías 41, versículo 18. Isaías 42, versículo 15. Isaías 43, versículo 19, versículo 20. Isaías 50, versículo 2. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes.
Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam. E não permite que seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e ricos, incrédulos, e os faz vagar num deserto sem caminhos. Nota JP 10. Temos aqui um eco de Jó 12, do versículo 21 ao 24. A prosperidade, quando não administrada sob o temor do Senhor, exacerba a arrogância e o egoísmo humano, fazendo que o homem relativize seu amor e fé em Deus, dando mais importância aos bens e ao dinheiro, ao que há um amadurecimento da sua relação com o divino e desprezando a fé sincera e simples em Deus. Deuteronômio 31, 20, Deuteronômio 32, 15. Por isso, o Senhor se vê forçado a devolver tais pessoas ao deserto, a fim de poderem continuar sua caminhada de tribulações e aprendizado. Deuteronômio 32, 10, Oséias 2, versículo 3, versículo 14. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ímpios são emudecidos. Reflitam sobre isso, sábios, e considerem o amor leal do Senhor. Nota de rodapé 11. A grande conclusão do salmista revela que os insensatos e arrogantes, perversos, não conseguem ver, ouvir e muito menos sentir a palavra do Senhor. Então somente seguem sua lógica primária e seus instintos egoístas. Versículo 33 ao 41. Jó 5:16, Provérbios 2, versículo 21, versículo 22. Provérbios 11, versículo 6, versículo 7, Provérbios 12, versículo 6, Provérbios 14, versículo 11, Provérbios 15, versículo 8, Provérbios 21, versículo 18, versículo 19, Provérbios 29, versículo 27. Os sábios e justos consideram e obedecem à instrução de Deus, louvando ao Senhor por seu amor leal, poder e longanimidade. Versículos 4 ao 32 deste salmo, Deuteronômio 32, versículo 29, Oséias 14, versículo 9.